Aqui na minha cidade ninguém quer trabalhar, só tem gente preguiçoso. Inclusive eu fico pensando, no meu tempo, as pessoas eram muito guerreiras, não tinha tempo ruim, tudo era animação. Hoje ninguém quer nada. Com certeza, muitas dessas dificuldades têm uma resposta, têm um motivo. Você já começa errando o seu processo de contratação. E por quê? Você já começa o seu processo errado. É isso que nós vamos te ensinar na videoaula de agora. Vocês já sabem, em breve vem aí o curso para líderes Outlier. Essa videoaula que eu estou antecipando para vocês, eu estou especialmente disponibilizando aqui no nosso canal do YouTube, porque alguns de vocês provavelmente não vão participar do curso, mas ainda assim, com essa primeira videoaula, vocês com certeza já vão conseguir melhorar muito o processo de formação da equipe de vocês. É claro que aqui nós vamos falar somente de uma parte introdutória. São fatores que vocês estão errando, eu falo isso por experiência própria, porque também já errei muito nisso, que consequentemente impacta lá na frente, a partir do momento em que você contrata os seus vendedores. A partir do momento que você pensa em iniciar o processo de treinamento, de desenvolvimento. Se você já errou aqui, nessa fase, com certeza você vai dificultar muito o processo de desenvolvimento depois e vai falar que o problema é a sua cidade e vai falar que o problema é o mês, é a empresa que você representa, enfim. Tudo situações em que, se você dominar melhor, você vai melhorar os seus resultados. Bom, se você é novo aqui no canal, eventualmente ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, eu sou o CEO da Factum Group. Eu tenho duas empresas, a Factum Consórcios, que é uma representante master no estado de São Paulo. Eu coordeno a operação de vários representantes, eu auxilio esses meus representantes no desenvolvimento dos seus vendedores. E tenho também a Factum Academy, este canal que você está acompanhando, que há aproximadamente 2, 3 anos nós iniciamos um trabalho para o mercado. Hoje já tenho aí vários alunos que fizeram cursos com alguns dos nossos temas. Tenho também vários mentorados, que é um trabalho one-on-one que eu venho fazendo aí com, inclusive, representantes, empresários, além de vendedores. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Frequentemente irei disponibilizar conteúdos aqui que vão ajudar muito o desenvolvimento dos seus resultados, tanto conteúdo para vendedores, quanto conteúdo de gestão financeira, gestão estratégica, formação de líderes, enfim. Encaminhe esse conteúdo, se você gostar, para algum amigo, para algum colega que você sabe que precisa de algumas reflexões para melhorar. A gente sabe que consórcio é maravilhoso, a área está crescendo brutalmente e quem não está aproveitando essa onda, olha que fantástico essa afirmação que eu coloco para vocês. O problema são vocês, é a gente. Galera, quando algumas pessoas têm resultado em uma área e outras não, é top enxergar isso. Porque a resposta traz a nós a consciência de que, peraí, se alguém tem resultado e eu não, é sinal de que tem algo que eu posso controlar e que eu não estou controlando. Basta eu mudar. Lógico, eu não mudo da noite para o dia. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que me empenhar, eu vou ter que buscar aquilo que eu não sei. Mas se eu o fizer, consequentemente as coisas começam a melhorar. Vamos falar então do conteúdo? Por que você já começa errando na formação da sua equipe? Você sabia que o custo para uma contratação errada é um dos fatores que mais afeta a lucratividade das empresas? Aí eu saio até do nosso ramo específico, consórcio, qualquer área. O Brasil lidera o ranking de turnover mundial. Isso são dados do CAGED. Mensalmente, as contabilidades precisam informar o CAGED contratações e demissões. Com base nessas informações é feito esse ranking. Galera, não é só você que sofre com turnover. O Brasil, sim, tem um desafio de alta rotatividade de funcionários. E isso gera um impacto estrondoso nos resultados. Diante desta informação, o Brasil lidera o ranking. Estamos perdidos, então? É normal não fixarmos talentos, não desenvolvermos talentos na nossa empresa? Ou dá para ser feito algo de diferente para melhorar esses indicadores? Se dá para fazer, o que precisa ser feito? O que alguém sabe?
que eu, por não saber, eventualmente não estou fazendo, estou errando e isso está atrasando os meus resultados. E para entender essa parte preparatória para o nosso curso, onde eu vou falar sobre como motivar a equipe, sobre como treinar essa equipe, como comandar a nossa equipe, quais são as habilidades, quais são as ações que eu faço para motivar, para orientar, para comandar o meu time. Antes disso, nós precisamos acertar no processo de recrutamento, no processo de seleção, para que eu tenha uma contratação mais assertiva. E aí é legal trazer um autor que fala da diferença entre recrutamento e seleção. Segundo o Ribeiro, que é autor de um livro muito interessante, Gestão de Pessoas, ele fala que recrutamento tem a função de atrair os talentos potencialmente qualificados. Olha a fala dele, potencialmente qualificados, dos quais agora sim eu vou fazer uma seleção entre eles. Qual realmente tem o perfil que eu estou buscando? Qual se encaixa realmente para a minha função? Mas entenda, existem ações que eu faço no meu processo de seleção como um todo, em que separando elas, primeiro você vai ter o recrutamento. Depois do recrutamento é que você vai ter a seleção. Veja que uma conecta com a outra. Se eu for ruim, se eu mandar mal no meu recrutamento, ou seja, eu estou atraindo poucos candidatos potencialmente qualificados. Quando não, já vi muitas vezes isso nas minhas mentorias sendo trazido, além de atrair pouco, atrai candidatos sem a menor qualificação, sem a menor aderência para a função que eu quero que ele desempenhe. Consequentemente, a minha seletiva tende a ficar prejudicada e, por fim, o meu motivar, o meu orientar, o meu comandar. Já para um outro autor, também muito interessante, as ideias que ele traz, Chiavenato, ele vai dizer que a seleção, olha lá, primeiro eu recruto, agora eu vou selecionar. A seleção dos recursos humanos pode ser definida como a escolha do homem certo para o cargo certo. Então, será que no momento em que você decide quem vai entrar no seu time, você está levando em consideração essas bases? Então, entre os candidatos que eu recrutei, quais são aqueles que têm as aptidões necessárias para se tornar um vendedor de alta performance? E quais são as habilidades, inclusive? Você já parou para analisar bem isso? Capacidade de comunicação. Não estamos falando de trazer o cara pronto. O perfil do funcionário dos sonhos. Aí a gente não vai contratar ninguém. Mas entre não ser exigente demais, mas também não ser exigente de menos, quais são as habilidades mínimas, as aptidões mínimas, as experiências mínimas que o meu candidato tem que ter para eu, como líder, acreditar nele e, ao contratá-lo, abraçá-lo. Faz sentido? E aí a gente entra num alerta, então, numa dica, numa provocação que eu quero trazer para vocês. São 2 erros bastante comuns no processo de formação de equipe. Galera, vocês vão ter dificuldade para encontrar pessoas mesmo. Vocês divulgam mal, pô. Vocês acham que vocês vão fazer um processo de seleção eficiente colocando alguns anúnciozinhos no Stories ou no Reels da página do seu Instagram, que até tem que fazer, Facebook, sei lá, tem que fazer. Mas não é só isso. Se você divulgar mal, se você divulgar pouco, você vai chamar muito pouca atenção. E aí, consequentemente, você vai ter um candidato ou outro. Como será a sua seletiva? Eu quero contratar 5 vendedores. Exemplo. Mas eu tenho 5 candidatos para eu marcar a entrevista. É claro que dessas 5 entrevistas que eu vou marcar, alguns não vão comparecer. E aí, como é que eu contrato os 5? Então, primeiro ponto, primeiro erro que você deve evitar: divulgar mal as suas vagas, atraindo poucos candidatos. Então, comece a descobrir aí na sua cidade, aí na sua região, quais são os variados canais que você pode ofertar as vagas de emprego. O anúncio precisa ser claro, enxuto, porém claro, e visualmente atraente. Fala para mim o que também tem que ser assim na hora de divulgar, senão eu vou ter problema para vender. É as prospecções de clientes? É isso? Você já observou que tem equipes que reclamam: eu não tenho um lead para ligar. Onde geralmente está o problema? Não é na captação de clientes? Galera, formar equipe é a mesma coisa. Na verdade, inclusive, tem autores que vão dizer isso, né? O primeiro cliente de uma empresa é o colaborador. Então, eu tenho que pensar nesse colaborador que eu quero trazer para a minha empresa da mesma forma que eu penso um cliente.
Então, anúncio chamativo, disponibilizar verba para impulsionar essas divulgações. E aí, consequentemente, então, se eu erro no recrutamento, se eu atraio poucos candidatos, a tendência de eu cometer esse segundo erro vai ser enorme. Eu tenho grandes chances de errar na contratação. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho nenhum processo para descobrir se o candidato tem o perfil ideal ou não. Eu nem penso direito qual é o perfil ideal. Você sabe por que eu tô tão desesperado para te contratar? Não tem um ditado popular que diz, não tem tu, vai tu mesmo? Ou um outro, que acho que é mais conhecido ainda, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu tô sem ninguém, eu não consigo aumentar minha equipe, se eu escolher demais eu não contrato. E aí? E aí eu não penso um processo. Qual deveria ser? Um processo bem estruturado para que eu consiga descobrir o perfil do candidato. Eu ter uma contratação mais assertiva. E aí, até por não ter um processo bem estruturado, provavelmente, lá na etapa final, no meu caso é a minha última etapa de contratação, a entrevista, os meus candidatos, desde o tempo de vendedor, mais tarde na hora de contratar líderes, promover representantes, a entrevista individual era a última etapa, você passou por alguns processos antes. Alguns de vocês que estão assistindo esse conteúdo aí, se foram contratados diretamente por mim, vão se lembrar dessas experiências, né? Primeiro, vem para uma reunião geral, onde eu apresento o emprego, vou falar um pouco mais adiante. Né? Depois você tem a oportunidade de se auto-eliminar, eu quero propositalmente isso, que você avalie, depois da minha apresentação, se essa oportunidade é para você ou não, porque aí eu ganho tempo. Eu não tenho condições de entrevistar individualmente, tá? 50 candidatos. Então, o que eu posso fazer por atacado para que só chegue na última etapa, na entrevista, aquele com mais aderência. E aí, consequentemente, eu tenho lá, entrevistas com perguntas chaves, que inclusive no curso de líderes vocês viverão essa experiência. Eu vou simular isso com vocês, né? Alguns de vocês, aleatoriamente, vão se candidatar lá para ser um ator no nosso teatro e eu vou mostrar como funcionam as minhas perguntas. Não são essas perguntinhas de Google aí, padrão, Ctrl+C, Ctrl+V, não. Muitas perguntas, inclusive, às vezes o insight vem na hora do meu bate-papo com você, porque eu quero te colocar pressão, eu quero te gerar desconforto para ver como você age no momento de tensão. E é aí que eu extraio a sua verdade. E é aí que eu consigo identificar, esse cara pode ser quem eu estou procurando. Então, muitas vezes por você não ter entrevistas bem elaboradas, perguntas matadoras, olha lá onde você cai. Na mentira que o candidato conta para você, porque ele eventualmente sabe o que tem que falar para um entrevistador. E aí você, bobão, desesperadão, embarca na dele. Vou contratar, se der certo deu, se não der não deu. Por que o turnover está alto aí? Porque te falta critério. Na sua equipe qualquer um entra. Na sua equipe o cara sai quando quer. Então você quer evitar esse custo dobrado da folha de pagamento dos seus colaboradores? Trabalhe essa incompatibilidade. Funcionários permanecem quase 2 vezes mais tempo quando há fit cultural adequado. Galera, a base de tudo, primeiro quem, depois o quê. Às vezes vocês vão fazer um trabalho de formação de equipe, de atrair talentos, pessoas para trabalhar. Vocês estão muito preocupados o que o cara tem que fazer, o que o cara tem que fazer e se esquecem, espera aí, quem tem que fazer parte da minha equipe? Jim Collins, autor de vários livros, um dos livros que inclusive me impactou bastante, Feitas para Durar, fala muito isso. Primeiro quem, depois o quê? Você precisa divulgar no maior número de canais possível. Aqui a galera usa Indeed, aqui a galera usa InfoJobs, usa suas páginas das redes sociais, turbinando essas campanhas. A galera usa muita indicação. Aí vem outros sites mais de emprego. Procure na sua cidade, em São Paulo, por exemplo, um muito tradicional aqui é o amarelinho. Toda cidade, pode pesquisar que você vai ver. Toda cidade tem meio que uma cultura, tá? Uma tradição de onde se procurar emprego, geralmente são jornais. Então, a ideia, pense, você precisa fazer a sua oferta de emprego chegar no maior número de pessoas possível. Para vocês terem ideia, eu tenho equipes aqui, eu tenho representantes
que quando iniciam um processo de seleção, o que disponibilizam de verba, às vezes é R$1.000, R$1.500 ou até mais. Então você tem que gastar dinheiro se você quiser turbinar as suas contratações. Com o tempo, se você conseguir um maior alcance, você vai perceber um outro desafio, que é o dar atenção para cada um desses candidatos, né? Porque alguns vão responder por e-mail totalmente aleatório. Se você divulgar o WhatsApp da sua empresa, outros vão desenvolver um WhatsApp. E geralmente, alguns candidatos, e a gente não pode falar que ele é bom ou ruim por conta disso, às vezes é uma tendência, quer muita informação ali, né? E aí fica todo mundo chamando, quer saber do que é a vaga, e isso toma tempo, ou do coordenador, supervisor, representante, ou até de uma própria secretária. Então, eu comecei a pensar o que a gente pode fazer para otimizar esse processo. Explicar para cada um, imagine 200 interessados numa vaga de emprego. Se eu for explicar para cada um individualmente, olha o tempo que isso vai demandar. Então, nós passamos a canalizar essa interação no WhatsApp. Nós temos um número que é específico para a contratação. Quando eu digo nós, cada representação que segue esse processo. Você tem um número específico só para a contratação, para não misturar. Legal? Nesse WhatsApp, que ele precisa ser business, você vai configurar, olha como que o seu tempo pode ser otimizado aí, e olha como que você pode, como é que eu posso dizer, encorajar, motivar esse candidato a participar da sua seleção. Você vai colocar uma mensagem automática. Essa mensagem automática vai ser uma espécie de mensagem de boas-vindas, porque se esse número concorda comigo que é só para recrutamento, se chegou uma mensagem pela primeira vez, ele vai de imediato receber uma mensagem de boas-vindas. Essa mensagem de boas-vindas vai dizer para o candidato: seja bem-vindo ao nosso processo de seleção para vendedores. Antes de avançarmos, clique no link e assista o vídeo para saber melhores informações. Olha que bacana. Esse vídeo eu vendo a oportunidade de emprego, eu vendo um pouco da minha história, eu vendo um pouco da empresa para esse candidato. Um videozinho rápido de 5 a 8 minutos e eu coloco um código no final do vídeo. Ou seja, esse código eu garanto que para ele avançar no processo de seleção, ele assistiu o vídeo até o final. Qual é o código, Guilherme? No final do vídeo tem: se você gostou da oportunidade, se ela faz sentido para você, responda eu quero, que nós iremos encaminhá-lo para o processo de seleção. Automaticamente, então, se você recebe o vídeo e não responde, você provavelmente não viu o vídeo até o final, não sei se é um candidato que eu quero, vamos pensar, ou você viu e não se interessou. Talvez você está em outras oportunidades de seleção. A ideia aqui, então, o que eu quero dizer é uma qualificação, vamos dizer assim, automática desse candidato. Respondeu eu quero? Agora sim a gente avança para o processo de seleção. Aí você vai avaliar o que encaixa para você. É marcar uma entrevista para esse candidato vir até a empresa? É colocar mais uma etapa online? Né? Mas, eventualmente, esse contato que você vai ter agora com esse candidato, ele já teve algumas informações preliminares sobre a oportunidade de emprego que ele está avaliando. A tendência aqui, então, é que você tenha, quem sabe, um candidato mais engajado e não gastou aquele tempo enorme com cada um dos candidatos. No nosso caso aqui, o que a gente faz? Exemplo, 100 mensagens no WhatsApp, 30 responderam eu quero. A gente convoca esses 30 no mesmo dia, no mesmo horário, porque aí vai ter agora as etapas de testes coletivos. São testes que a gente faz, como por exemplo, você talvez já passou por algum teste assim ou faz assim na sua empresa. Aquele teste de vender alguma coisa, aquele teste de ir lá na frente se apresentar, dizer por que se interessou por essa oportunidade de emprego. Aqui, eu observando cada um desses testes, eu estou avaliando sua comunicação. Eu estou avaliando a sua persuasão, a sua postura, a sua apresentação. Se a gente fizer alguma atividade em grupo, terminado a apresentação individual do candidato e a atividade em grupo que eventualmente a gente tenha feito, agora, exemplo aqui, 30 candidatos, a gente consegue tomar uma decisão de quem a gente avança para a entrevista final. Nesse momento, tá? Nesta reunião geral que nós tivemos com a turma, nós vamos dar o feedback.
vamos agradecer, parabenizar pela apresentação que foi feita e vamos agora informar o horário que é para voltar no dia seguinte. Então há uma ideia nossa também de fazer um processo de seleção com etapas, lógico, com testes, com eliminação e autoeliminação, mas ao mesmo tempo com celeridade, porque a gente começou a entender com o tempo que se o candidato é bom, ele está procurando emprego em outros lugares, sim ou não? E se ele é bom, tem chance dele ser contratado em outros lugares. E se ele é bom, eu quero que ele seja contratado aqui. Então eu já vou dar o feedback de quem desses que compareceram foram aprovados ou não ali, presencialmente. Os aprovados, a gente vai responder marcando o horário. Te responde no WhatsApp dele, a gente tem um contato de todo mundo, passa o nosso também. E olha que bacana. A nossa convocação para a próxima e última etapa, que será a entrevista final, não é só a entrevista final. Na mensagem, confirmando o horário que ele vai retornar para a entrevista final, a gente envia uma apostila básica, tá? Mas uma apostila sobre consórcio. Como funciona grupo, como funciona sorteio e lance. Essas informações básicas, ele não sabe, tá? Serão necessárias para um teste de vendas que nós faremos na última etapa. Então, olha que sensacional. Você vai voltar para a entrevista final comigo depois de ter passado por alguns processos. Quais processos? Um vídeo que te explicou algumas coisas sobre a gente, que falou algumas coisas sobre a carreira, oportunidades de crescimento. Depois você veio na empresa, a gente validou algumas dessas informações no vídeo, porque a gente faz de novo ali uma apresentação, um encantamento. Agora a gente faz testes com você para ver se você é quem a gente está procurando. Então olha como você se sente testado, provocado, avaliado. Agora você volta para a entrevista final. Então olha como que ao invés de 100 que eu vou conversar com um de cada vez, eu vou agora de repente entrevistar 10, 15, mas com um pouco mais de alinhamento, com um pouco mais de aderência, né, entre sermos aquilo que ele está procurando e ele ser quem nós estamos procurando. E de quebra, na entrevista, eu te surpreendo. Bom, a apostila que você estudou é para a gente fazer um teste aqui agora, nós vamos fazer um teatro. O desafio para eu te avaliar é você me vender um consórcio. Galera, vocês não acreditam o quanto é surpreendente, o quanto você pega candidatos que não estudou e fala a verdade para você, olha, não vai me desculpando, mas eu não estudei. E aí é com você, tá? Avaliar se aceita a desculpa dele ou não. Ou, peraí, esse cara num processo de seleção já fez isso, não sei se ele quer muito emprego. Assim como o contrário, você vai se impressionar como tem candidato que estudando uma apostila básica assimila um monte de vantagem do consórcio, assimila o funcionamento do consórcio e consegue te explicar muito bem, sem treinamento. E aí você tem a condição de pensar assim, pô, imagina com treinamento. Alguns não vão te mostrar habilidade para quebrar objeção na hora que você colocar as objeções, porque eu coloco. Claro que eu coloco objeções mais brandas, né? Só para despertar um pouco ali você, a sua resposta, a sua explicação, mas alguns surpreendem, conseguem colocar quebras de objeção de uma forma interessante. Concluído o teste de venda, feito as perguntas que eu gosto de fazer, e eu concluindo que você tem o perfil que eu estou procurando, aí sim eu tomo a decisão de te dar a oportunidade, eu te contrato. Gente, tudo isso que eu expliquei aqui de uma forma resumida, logicamente que no curso nós vamos aprofundar bastante, porque eu abro inclusive nos momentos finais das aulas, né, para vocês fazerem perguntas. Então, inclusive essas perguntas enriquecem muito o curso, porque aí ajuda a gente também nas respostas, né, aquilo que a gente vai esclarecer para vocês de práticas que nós fazemos. Pode ter certeza, se vocês fizerem esses incrementos no processo de recrutamento e de seleção, vocês verão o quanto que o dia a dia de trabalho de vocês vai fluir muito melhor. Resumindo então, 3 dicas que vão turbinar, que vão mudar o seu recrutamento. O resumo é esse. Divulgue as vagas com intensidade, bota dinheiro, você precisa mostrar a oportunidade da sua empresa para mais pessoas. Aí sim, você começa a avaliar quem pode e quem não pode entrar. Defina claramente o perfil do candidato que você quer. Se você ficar contratando perfil que serve para outros líderes,
mas você no fundo não acredita, porque esse perfil para você não é interessante, não vai dar certo. Um líder precisa contratar quem ele acredita. Quem você acredita? O que um candidato tem que ter para chamar a sua atenção? Mapeia isso e aí no seu processo de seleção comece a aprofundar, a perceber isso em cada candidato. E talvez a melhor de todas as dicas, eu não sei inclusive se você percebeu isso, porque lá atrás eu já comentei, mas ao assistir o meu vídeo também vai te ajudar a despertar isso. Galera, Jim Collins falou, primeiro quem, depois o que, na hora de contratar, não é isso? Mas só que essa regra se aplica também ao líder. Às vezes, vocês pensam que o cara que vai aparecer para trabalhar aí na empresa, o que ele mais está preocupado é a hora que ele vai chegar, é a hora que ele vai parar, se tem expediente sábado e domingo ou não, se o negócio vende muito ou pouco. Bom, não estou falando que as pessoas não tenham que ter essas respostas, tá? Mas o que eu quero falar é que antes de tudo isso, o primeiro quem, depois o que, vale para o seu candidato. Quando ele chega num processo de seleção aí na sua empresa, acima de tudo, talvez até inconsciente, ele quer saber quem é você. Então presta bem atenção. Se você for um bom storyteller, se você souber contar a história de como essa profissão transformou a sua vida, se ele olhar para você e falar assim, poxa, então essa profissão fez tudo isso na vida dele, então pode fazer na minha também? Cara, se você tá vendendo pente para careca, se você tá vendendo avião caindo, pegando fogo, ele não quer mais saber, porque ele comprou você. Então presta bem atenção nisso. O meu processo de seleção, primeiro eu me vendo para você. Porque se você acreditar em mim, se você acreditar no que aconteceu comigo, e aí, lógico, se tiver um mínimo de autoestima, você vai despertar e vai pensar assim, pô, mas se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Para encerrar, como dito no início, vem aí a segunda turma do curso Como se tornar um líder outlier. Vocês estão convidados para fazer parte, ainda dá tempo, esta semana é a última semana como prazo para inscrição. Eu vou trazer os 3 pilares na minha experiência, na minha vivência, naquilo que eu percebo dos meus melhores representantes, que são a base, né? É aquilo que sustenta o resultado de alta performance que eles têm, né? Por que são líderes outliers, fora de série? Porque eles têm uma capacidade diferente de orientar, motivar e comandar a equipe. Veja, eles acertaram na contratação. Claro que eu não estou falando que acertou em todo mundo, tá, galera? Toda equipe tem contratações de vendedores que não dão certo. Aqui a gente está falando de uma média. Eu contratei boas pessoas, perfis adequados para esse papel. O segredo agora é ter um plano de treinamento. Eu vou ensinar o que a gente faz aqui. Quais são os nossos treinamentos, primeira semana, segunda semana e assim sucessivamente. Isso está no pilar orientar. Uma equipe orientada vai bombar de vender. Não necessariamente, ela vai precisar agora de motivação. Você já teve um líder assim? Que você perto dele, a motivação era alta. Qual era a capacidade dele de te inspirar? O que ele fazia? O que ele falava? Eu vou trazer essas dicas, essas técnicas muito usadas pelos melhores líderes. E por fim, uma equipe orientada e motivada vai performar bem? Às vezes não, porque o convívio de uma equipe tem conflitos. Um líder precisa ter um comando forte. Aí são as medidas disciplinares que tem que acontecer em algum momento, corretivas, pedagógicas, a gestão de egos. Muitas vezes a gente começa a ter uma equipe forte, profissionais que se destacam, começa a ter vaidade. Um comando forte é aquele que vai saber administrar essas nuances. Então são 3 pilares aí que com certeza vai somar muito para vocês. Quer ser um líder de alta performance? Quer ser um líder outlier? Entenda. As coisas não são uma questão apenas de encontrar as pessoas interessadas. Aqui, as ideias que você colocar em prática a partir de agora, você já vai começar a encontrar pessoas com um grau de interesse melhor. Mas não necessariamente vai retê-las. Para reter, não é só uma questão de encontrar pessoas interessadas. É encontrar essas pessoas, mas a partir daí, se tornar cada vez mais um líder interessante. E como você se torna um líder interessante? A consultoria vai ser mais de 10 horas. Nós vamos falar, em resumo, dentre várias habilidades de um líder interessante, senso de justiça, capacidade de dar exemplo,
o poder de ser uma referência, o poder de ter um conhecimento que inspira confiança nas pessoas e por aí vai. Fez sentido para você esse conteúdo? Então, se inscreva no canal, como pedi no início dessa apresentação, ajuda o nosso canal a crescer, compartilha com aquele seu amigo representante, com aquele seu colega coordenador de equipe que tem vontade, que tem sonho, que tem potencial para ser um líder de alta performance. Só precisa de um empurrãozinho, só precisa aprimorar os conhecimentos. Boas vendas para vocês, galera. Forte abraço.